Mateus capítulo 5, verso 20. Noite de Santa Ceia hoje, louvado seja Deus por isso. Deus, irmão, quem quer ouvir a Deus, Deus fala com você na árvore, na aranha, no bicho, tudo. É verdade, cara. Verdade. Amém? Mateus capítulo 5, verso 20. Hoje nós estamos no domingo na Santa Ceia, enfim, e nós temos aqui já há um tempo trabalhando arduamente em cima disso. Então hoje eu não quero que seja um culto de, meu Deus, vamos chorar ao pé da cruz. Não, para de chorar um pouco, chega. O conselho é fácil, irmão. Pare de pecar, em nome de Jesus, pronto, amém? Chega. Então hoje eu quero trabalhar um pouco de edificação, amém? Em nome de Jesus. Mateus 5:20 são palavras de Jesus, onde ele diz assim: se a vossa justiça não ultrapassar, não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma você entra no reino de Deus. Amém? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma você entra no reino. Primeiro, para quem é que Jesus estava falando isso? Para os seus discípulos. Sobre quem ele estava falando? Sobre os escribas e fariseus. Por quê? Irmão, não era nenhum pecado ser escriba nem fariseu, amém? Não é pecado ser, não era pecado ser um fariseu, nada a ver. O pecado era ser hipócrita. O problema dos fariseus não era que eles eram fariseus, amém? O problema é que dentro do seu farisaísmo, eles viviam uma hipocrisia, uma vida artística, uma vida que é aquilo que tentando passar para os outros aquilo que não eram, amém? Esse era o problema. Então Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: então pessoal, sabe esses fariseus aqui, sabe a maneira que eles são? Nós temos que ultrapassar isso aqui. E como é que eles eram? Quem eram os fariseus? A gente já falou tantas vezes aqui, né? Eles eram os tops da época dele. Se você quisesse uma pessoa que lesse, vamos dizer assim, que lesse muito a Bíblia, que lesse e estudasse muito a Escritura, era um fariseu. Os fariseus eram os mestres religiosos daquela época, né? Como um bom judeu, decoravam toda a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. Eles tinham decorado. A gente não sabe o que é isso, certo? E não somente isso, eles viviam uma vida cheia de rigores religiosos, né? Então, eles viviam uma vida religiosamente muito pegada mesmo. Então, Jesus chamou os discípulos dele e falou assim: então, sabe a justiça deles? A gente tem que ultrapassar, a gente tem que exceder. Mas qual era a justiça dos fariseus? Os fariseus se baseavam em quê? Na lei de Deus. A lei que Deus havia dado a Moisés. Esta era a base da vida dos fariseus, escribas, amém? Dos religiosos daquela época. Eles não estavam vivendo uma vida de feiticeiro, idólatra, nada disso. Era baseada na lei de Deus. Então, refazendo, Jesus falou: então, vocês jamais entrarão no reino se vocês não ultrapassarem a vida que vive pela lei. Porque a lei o que é, irmão? A lei é um comando. A lei são regras. A lei fala de comandos e regras, né? A lei é muito maior do que isso que eu vou falar aqui, porque eu não teria tempo para falar. Mas vamos falar aqui dos 10 mandamentos, amém? Está lá os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe, não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti imagens, enfim. Aquilo ali fazia parte da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Aí Jesus chega e falou assim: sabe a maneira que eles vivem? Qual era a maneira que eles viviam? Debaixo da lei. Vocês têm que ultrapassar esse tipo de vida. Vocês têm que ultrapassar, vocês têm que exceder, vocês têm que ir além, vocês têm que ir embora desse tipo de gente. Preste atenção, que lê a Bíblia para buscar coisas para ter o que obedecer. Ele tem um Deus, mas ele não tem um pai.
Ele tem um senhor, mas ele não tem um relacionamento. Ele tem um comandante que dá ordens, olha, não mate, não faça isso, não faça aquilo, o culto é desse jeito, é assim que eu quero a oferta, é assim que eu quero o sacrifício, é assim, é assim, é assim, cheio de regras, cheio de mandamentos, tudo. Deus, na pessoa de Cristo, fala, está vendo como eles vivem? Vocês têm que ultrapassar isso aí. Vocês não podem ser pessoas que vivem por causa, ou melhor, vivem debaixo de regras. Pessoas do tipo, se ninguém me mandar, eu não sei o que fazer. Se não tiver um regulamento, eu tropeço em todo mundo. Quantos estão entendendo? Se não tiver uma pessoa que me mande, se não tiver uma placa aqui com 10 ordens da Petra, se eu não tiver um pastor me dando ordem todo dia e toda hora, eu não consigo viver. Essa é a vida típica de fariseu, é uma vida típica de religioso. É uma vida típica de alguém que vive debaixo de Moisés, mas não vive debaixo de Jesus. E Jesus tantas vezes falou, está aqui quem é maior que Moisés, está aqui quem é maior que Jonas, está aqui quem é maior que Abraão, está aqui quem é maior que Davi. Jesus é maior que todos e tudo, amém, irmãos? Então, se Jesus é maior que todos e maior que tudo e todos, é debaixo do relacionamento de Cristo que nós temos que viver. Então, mais uma vez, se a justiça de vocês, se a vida de vocês não exceder, não ultrapassar a vida que eles viviam, agora, eles viviam uma vida de alto nível espiritual. De alto nível de quê? De ordenanças. Tantas e tantas e tantas vezes, os fariseus brigavam com Jesus, por quê? Por causa da lei. Um exemplo. Por que os seus discípulos não lavam a mão para comer antes? Por quê? Porque a lei dizia o quê? E tinha que lavar a mão, tinha todo um ritual, a bacia, lavar os pés, toda uma coisa, todo um cerimonial. E aí Jesus falou assim, então, porque não é a sujeira exterior que contamina o homem, mas aquilo que sai do coração do homem. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E é do coração do homem que vem o adultério, a mentira, o assassinato e todas as coisas que não prestam. Em verdade vos digo que não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas aquilo que sai da boca do homem. Mas eles brigaram, por quê? Porque tinha uma lei. Olha, os seus discípulos estão colhendo espiga, é sábado, hein? Seus discípulos estão trabalhando aí. Jesus falou, vocês não viram o que aconteceu com Davi e os seus soldados? Quando entraram no templo e tomaram dos pães da proposição, que era só o sacerdote que podia comer. Jesus estava colocando o quê? Cara, vocês não entenderam nada. Vocês só conseguem viver debaixo de lei. Vocês só conseguem viver debaixo de regra. Vocês não têm uma consciência transformada. Quem não tem uma consciência renovada, ele precisa de 10 mandamentos, 20 mandamentos, 40 regras, 2 não sei o quê, porque senão ele sai trombando em todo mundo. Quantos estão entendendo? Ele toma o que é do outro, ele ofende, ele faz tudo isso. Por que Deus estabeleceu leis? Aonde que a lei é estabelecida? Aonde o relacionamento é fraco, a lei tem que ser forte. Lá eles viviam com Deus. Aqui nós somos chamados a viver com um pai. Lá tudo era Deus, Deus, Deus. Agora é pai. E como diz um homem de Deus, e eu repito sempre, o grande desejo de Deus não é mostrar que Ele é Deus, porque Deus Ele é. Amém, irmão? Deus é, ponto. Na outra linha. O grande desejo de Deus é ser pai. Porque pai, Ele não é de todos. Igual as pessoas andam dizendo aí. Segundo diz João capítulo 1, versículo 12. E a todos quantos o receberam, quem? Os que receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Todo mundo é criatura de Deus, mas filho, família, não. Como eu já falei, até o diabo é criatura de Deus, mas ele não é mais família. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse negócio, todo mundo é filho de Deus. Não, não é todo mundo é filho de Deus, não. Aqueles que creem em Jesus, entregaram a sua vida para Jesus. E o que é aceitar? Eu quero aceitar Jesus. O que é isso? O que é aceitar Jesus?
Aceitar Jesus não é aceitar que existe um Deus. É aceitar que agora existe uma família para você viver nela. Todos estão entendendo, irmãos? Porque se não aceito Deus, eu aceito um Jesus, mas eu não aceito os meus irmãos. Quantos estão entendendo? Eu aceito um pai, mas não aceito o irmão. É o filho pródigo lá e o irmão mais... Se ele entra, eu saio. Que porcaria é essa? Você acha que o nosso pai, justo e bondoso, vai aceitar receber você se ele tiver que botar o outro filho para fora? Quem é pai e mãe aqui de 2 filhos a mais? Você faz isso? Quem é pai de 2 ou 3 filhos aqui sabe do que eu estou falando. Quer dizer então que o filho vai entrar e eu falo, o seguinte, você tem que botar o meu irmão para fora, senão não entra. Como é que é isso, rapaz? Não existe nem para nós que dirá para Deus. Mas, você está entendendo, né, irmão? Tem muito disso hoje, tem muito. Gente que não aceita o outro, não. Eu quero Deus, eu quero um pai, mas eu não quero meu irmão. Estranho demais, não vai colar. Então Jesus falou, tá vendo? Eles só vivem debaixo de regras. Vocês têm que viver na consciência de um relacionamento. Vocês foram transformados, gente. Aí faz sentido aquilo que Jesus fala lá em Lucas capítulo 17. Chamando o pessoal de servo inútil. O que é um servo inútil? É aquele que só faz o que é mandado. Jesus está falando de quê? Está falando daqueles que viviam debaixo da regra e da lei. Está falando de você e de mim. Quantos estão entendendo? Mas Jesus chama eles de servo inútil. Porque só faz se mandar fazer. Se não mandar fazer, não existe nenhuma consciência de família, não existe uma consciência do perdido, não existe uma consciência do necessitado, não existe uma consciência de Deus, não existe consciência nenhuma. Aí a gente tem que fazer 21 dias e sair catando gente a laço aqui para poder orar, porque senão ninguém, você está perdido, meu irmão. Aí a gente tem que fazer um clube de estudo bíblico para alguém vir, porque senão ninguém faz, está vendo? E o final do versículo 20 é o que mesmo? Se você não exceder, se você não ultrapassar esse tipo de vida, você não entra no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar, eu estou aqui, é um campo de golfe, tudo pessoas andando de branco. Não é isso não, irmão. É coisa de filme de maluco. O reino de Deus, em primeiro lugar, é uma consciência transformada. O reino de Deus não é um lugar que você vai um dia depois que você morre. Ou o reino de Deus começou para você agora, ou depois que você morre, você não vai entrar em lugar nenhum, não. Porque a morte que você morre para entrar no reino, não é a morte lá com não sei quantos anos de velhice, não. É a morte do eu. A morte do eu é aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João 3, você sabe? Se você não nascer de novo da água do Espírito, você não entra na onde? No reino. Não é depois lá que eu estou velho, que eu tive uma doença, sei lá o que aconteceu, e eu morri, aí aqueles negócios, isso é um caminho de luz, eu vou entrando. Cara, larga a mão de ser espírita, rapaz, sai daqui, ô Satanás. Aí o caminho de luz é um túnel de Campo Jordão, eu fui indo. E ghost, os bichos andando. Vai que esse negócio pra você ver. Coisa do Satanás, rapaz. Não tem nada disso não, irmão. Não tem nada disso não. A vida eterna começa quando? Depois que eu morrer, não. Depois que você morreu e nasceu de novo da água do Espírito. Se não fosse verdade isso, Jesus não teria dito em Mateus capítulo 6, assim, na oração do Pai, Pai nosso, irmão, que está no céu, santificado seja o vosso, venha o seu, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é. Qualquer crente bom quer ir para o céu. O problema é que ninguém quer ter a responsabilidade de trazer o céu para cá. Está escrito na oração. Jesus está enganando o povo. Está escrito em Mateus 6, irmão. Seja a sua vontade aqui, como ela é feita aí. E venha a nós. Aqui, onde que nós estamos, irmãos? Estamos aqui. O seu reino. Todo mundo tem um sonho de ir para o céu. Eu vou para o céu um dia. Eu vou lá, nuvens brancas, ovelhas, o leão comendo palha. É tudo errado, cara.
Aí um trono, aí vai ter um bicho sentado no trono, porque Jesus é um leão. Mas pensa que é um leão mesmo, que ele anda aqui, igual esse. Não, cara. Isso aqui são símbolos proféticos. Jesus não é um animal, não é um bicho. Quando fala de leão, quando fala de águia, esses tipos bíblicos que usam animais, está falando das características. E o leão é quem, irmão? É considerado quem? O rei, o mais bravo. É disso que está falando. Você não vai chegar no céu tudo branco, um campo de golfe, parece aquela casa dos Teletubbies que tinha. Aquele gramado sem fim, nego jogando golfe. Aparece um leão, você, ele é aqui, o Aslan. Aslan. Aí você fica lá na barra, para. Tanto é que na visão do Apocalipse, não é isso que João vê. O que João vê? O seu rosto é como o sol do meio-dia, ele está vestido até a altura do peito de linho branco, puro e fino, tem um cinto de ouro no seu peito, seus pés são como latão reluzente, seus cabelos brancos como... Olha, está combinando? A não ser que o leão também está de roupa. Aí é uma bagunça. Um dia eu vou para o céu. Não. Ou o céu já está dentro de você, ou tome cuidado, depois que você morrer, você não vai para lá. O céu, irmão, preste atenção no que o apóstolo Paulo, por exemplo, só duas, do apóstolo Paulo em Efésios. Nós, os cristãos, estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. O que você acha que é isso? Ele não falou, um dia vocês se assentarão, não. Ele falou, você já está. Se você está em Cristo, você está. Amém? Então todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer se colocar, se levantar, como homem e mulher de Deus, para manifestar o céu agora. E é o que esse mundo precisa, irmão. Esse mundo precisa de céu. Esse mundo precisa da cultura do céu. Foi por isso que Jesus falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Cristão de verdade tem que voltar para o mundo. Olha a pessoa que está do seu lado e fala, irmão, volta para o mundo. Que coisa horrorosa, meu Deus, está amarrado. Não é voltar para o domínio do mundo. Não é voltar para debaixo da força escravizadora de Satanás, o príncipe desse mundo. Não. É voltar para o mundo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque nós, em Mateus 5, 13 e 14, nós somos chamados de luz deste mundo. E Jesus, quando foi orar, Pai, não tira eles do mundo, não, mas livra eles do mal. Então, crente bom, que é crente, cristão de verdade, tem que voltar para o mundo. Porque as pessoas perdidas estão lá, irmãos. Se bem que tem uns crentes aí meio perdidos, mas você não vão dar outro jeito. É lá, irmãos. Quantos estão entendendo? Quando Jesus falou, ide por todo mundo, você acha que é o quê? Onde as pessoas estão. Em qualquer lugar onde você estiver, você tem a obrigação de manifestar o céu, o reino, a cultura do reino. Senão você tem que parar de orar o Pai Nosso até. Chamado Pai Nosso, né? Não sei nem quem inventou isso. Estão entendendo, irmãos? Não vai dar. Pai Nosso que está no céu, me dá o pão de cada... Já pulou, porque esse aqui eu não posso mais. Quantos estão entendendo? O que Jesus falou em Lucas 5? Ninguém põe vinho novo em odre, mas vinho novo é no odre novo, porque ambos se conservam. Porque o odre, você sabe, é uma bolsinha de couro que guardava líquido, vinho, qualquer azeite, o que quer que seja. E quando ela fica envelhecida, o couro endurece. Então colocava um líquido novo ali, ele estourava. É isso que Jesus falou. Por quê? Por causa do efeito da fermentação ali dentro. A fermentação libera gases e estufa o couro e o couro racha, porque está seco. Agora, quando o odre é novo, o couro é maleável. O couro é novinho. Então se coloca o vinho novo, ele dá a fermentação, ele expande. Nada acontece. Quando o vinho expande, o odre também expande. O que é o odre? É isso aqui, ó. O odre
é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de viver, é a sua maneira de encarar e ver as coisas. Se isso não for um odre novo, nós podemos ter 1 milhão de cultos, 10 mil conferências. Eu fui em São Paulo, eu fui nos Estados Unidos, eu fui na Marte, na Lua, e vi os maiores pregadores do universo, o maior grupo de música do universo. Não interessa, segunda-feira você está rachadinho. Segunda-feira você está totalmente vazado. Quantos estão entendendo? O cara vem aqui domingo e dá piroleta, ele chora, ele rasga a roupa, ele grita, gruda nesse coqueirinho aí, fica loucão com Deus. Ai, cara, tremendo. Na segunda-feira, ele parece que ele drenaram ele. Quantos estão entendendo, irmão? Isso aí já aconteceu com você? Eu acho que já. Parece ser o culto de domingo à noite ficou uma coisa distante. Você volta para a sua realidade medíocre, fraca, débil, vontade de desistir de novo, querendo que chegue mais uma conferência, mais um retiro, mais um não sei o quê, para daí eu pegar uma pilha com aquele homem de Deus famoso que vai vir pregar, daí eu sinto uns arrepios, sinto uns negócios, ai que gostoso, esse é o culto. Chega na segunda-feira, você está na lona de novo, porque você está rachado. Não adianta Deus derramar vinho novo, espírito, óleo, derrama, que até cai aqui de tanto óleo que tem. Você não tem a capacidade de reter, porque quando ele expande dentro de você, estoura. Vocês estão entendendo, irmãos? A água, o líquido, é um símbolo bíblico do quê? Palavra e espírito. A palavra unida com o espírito dentro de nós, ela vai expandir o nosso entendimento. Só que naquela caixinha sua e minha, pá, rebenta. Quantos tem um celular aí? Pega na sua mão. Presta aqui para mim, Marcelo, por favor. Quantos tem isso aqui? Todo mundo, né? Até criança. Seja o seu celular um sistema operacional, todo celular, todo computador, ele tem um sistema operacional, amém? Ele tem um sistema operacional. Nesse celular aqui, é o Android. Quem tem iPhone aqui? 2. O iPhone também tem um outro sistema operacional da Apple, que se chama iOS. Mas tanto o Android quanto o iOS, o Apple, eles têm uma coisa em comum, e os computadores também, tudo. O que é? Um plano de atualização de software. Vira e mexe, você está com o seu celular, aparece uma mensagem. O software pode ser atualizado. Aí tem lá no iOS 8.1, 8.2 e o Android também. O que é uma atualização, irmãos? Aparece lá a mensagem. Os programas também. Nessa atualização você vai ter correção de cores, correção de bugs, de problemas, não sei o quê. Ou seja, toda atualização vai gerar uma melhora no sistema. Preste atenção nesse exemplo besta. Nesse exemplo bobo. Toda atualização vai gerar o quê? Uma melhora no sistema do celular, do computador, do que seja. Do carro também. Cada ano que passa, eles vão colocando algumas tecnologias no mesmo carro. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Por favor, amém? Todo mundo tem isso aqui. Só que para você atualizar, tem que ter algumas coisinhas, não tem? Alguém me diga alguma coisa que tem que ter. Você tem que ter aqui, ó. Você tem que ter aqui, primeira coisa para você fazer a atualização, espaço de memória. Porque a hora que vier a atualização e o seu celular está cheio de música, está cheio de fotografia, você tira foto do poste, da formiga, você tira foto de tudo, o seu celular está muito pesado, ele está cheio de fotografia, certo? O que você tem que fazer, irmão? Você vai lá nas fotografias, vai lá na música e começa a fazer o quê? Apaga, apaga, apaga. Por que você vai apagando? Por quê? Para dar mais espaço. Está entendendo o que é que eu desenho na parede? Tem um monte de tranqueira na cabeça de um monte de gente que você tem que deletar, irmão. Coisa velha. Não funciona mais. Em nome de Jesus. Diga a pessoa do seu lado. Fala, tem muita coisa que você tem que deletar, irmão. Fala para ele, põe espaço nessa cabeça aí. Você já tentou encher um copo d'água com água, você já está cheio, ele transborda. O copo cheio, com uma gota transborda. Ele vai botar toda a água para fora. Como você pode entender? Então tem que ter espaço de memória, meu povo.
Começa a liberar essa tranqueirada que você tem na cabeça, que você tem na memória, que está ocupando espaço. Mas eu tenho uma doutrina bíblica das 7 taças do Apocalipse que eu não largo. Larga! Larga esse troço aí. Aí para mim o Apocalipse, não sabe nem falar nada, ainda quer falar. Para mim o Apocalipse, Jesus volta antes, depois, daqui a pouco, no meio, cara. Para mim a arca, eu tenho um estudo de 80 mil páginas sobre qual era a madeira da arca de Noé. Para quê? Era betume, era piche ou era betume? Um estudo químico sobre... Ah, rapaz, para. Não adianta nada. Sabe? É como tem uma trocentos... Tem gente, irmão, que guarda revista de 1980. 4 rodas. Quanto lembra da revista 4 rodas? Essas só alguns que lembram. Revista 4 rodas. Aí ele tem um quartinho lá na casa dele, um quartinho bonitinho, podia servir para qualquer coisa. Não dá para entrar no quarto, irmão. Por quê? Está cheio de 4 rodas. E ele todo dia vai lá e lê a 4 rodas. Lançamento do Passat Pointer 1.8. Deus, rapaz. Ou tu é louco. Tá entendendo, irmão? Você pensa que não tem, né? Você pensa. Rapaz, o Pointer 1.8, rapaz, foi um carrão em 1985. Irmão, às vezes eu vejo os carros passando pela rua aqui, e aí você vê que você tá ficando velho mesmo. Rapaz, eu era do lançamento desse carro, mano. Na época, ele era, o Passatão era o carro, mano, o Pointer. O Gol GTI, quem não sonhou com o Gol GTI aqui na vida? Nossa, olha lá. Gol GTI, cara, era vermelhão. Escort XR3. Irmão, aqui em Pina tinha um amarelo, passava, a gente fazia xixi na calça. Hoje. Estão entendendo? Irmão, deleta a coisa que está dentro da sua casa, está ocupando espaço e não tem nada a ver. É da época de Moisés, é da época de Abraão, é da época não sei de quem, está aí. Tem que ter espaço. Outra coisa, tem que ter uma boa internet. Porque senão, não carrega a atualização. Vai parar no meio. Sabe o que significa isso? Ó. O nível de intimidade e comunicação com Deus, você ter um download, entre aspas, daquilo que é novo de Deus para a sua vida. E deixa só um parêntese aqui a respeito de novo de Deus. Muitas pessoas têm medo dessa palavra novo, que está escrito em Malaquias 3, versículo 6. Eu sou o Senhor Deus que não mudo. Não mudo. Hebreus 13, 8 diz, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a pessoa ouve, preste atenção no que eu vou dizer, a pessoa ouve a palavra mudança, transição, ela, opa, não, mas Deus não muda, Deus é o mesmo. Sim, Deus é o mesmo, então vá congregar num tabernáculo mais próximo de você. Então, tenha pombas, tenha rolinhas, tenha cabritos, tenha um gado dentro da sua casa para você sacrificar no próximo culto, mais próximo de você. Então, não entenda, irmãos, a palavra transição. Não entenda como Deus mudou de ideia. Não, Deus é o mesmo. Acontece que Deus vem progredindo com a gente. Quantos estão entendendo isso, irmão? É tão fácil. O Paulo fala isso. Quando eu era menino, eu tratava das coisas de menino. Agora eu sou adulto, deixei as coisas de menino. A minha cabeça agora é outra. Eu evoluí, eu cresci, eu amadureci. Quantos estão entendendo, irmão? Não estou na época do tabernáculo, nem do templo mais. Tem gente até hoje. Eu quero a Shekinah, eu quero ficar cantando 40 minutos. Shekinah, não aguento, cara. Canta outra música. As músicas aqui é ruim, né, irmão? Fica... parece, volta o cão arrependido, com as orelhas, não sei o que. E o verso se repete 47 vezes. Não, vamos cantar uma coisinha, né? Que tem uma letra, né? Vamos em nome de Jesus. Meu irmão. O que acontece? O tabernáculo, Deus começou com o tabernáculo
aprofundou, foi para o templo, e hoje é quem? Somos nós. Deus estava errado? Não. Ele veio numa progressão do ensino dele. Deus vem progredindo, ele vem aprofundando com você. E você pensa que Deus mudou, que agora ele era uma pessoa, ele era outra. Deus do Antigo Testamento é mauzão, mata todo mundo. Aí ele veio para o Novo Testamento, Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. Não, cara. Começou no tabernáculo, lembra? Passou para o templo, e do templo chegou naquilo que está aperfeiçoado por Deus. Mas houve um começo. Sacrifício de animais. No começo era sacrifício de animais. Para quê? Para que o povo entendesse a essência do que é um sacrifício. Aí veio Jesus, sacrifício perfeito, eficaz e eterno. Não precisa mais. Veio o que é perfeito. Amém, irmãos? Está entendendo? Mas qual que foi o começo? Já foi com o perfeito? Não. Teve lá. É como ensinar uma criança. Os exemplos de Deus estão na nossa frente. Toda hora a gente fica castelando o negócio. Você está entendendo? Então, mas Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus não precisa mudar, mas nós precisamos. E muito. Nós precisamos sair de um lugar para outro. Lembra Moisés? Nasceu hebreu, passou para a casa do faraó, ficou lá até 40 anos, de lá ele fez umas coisas lá, foi para a terra de Midian, casou, constituiu família, se tornou um pastor de ovelhas, subiu no monte e Deus acabou com a vida dele. Teve que voltar para o Egito. Mas o Moisés que voltou para o Egito não era o Moisés mais que saiu do Egito. Então, vocês estão entendendo? Deus trabalhou nele, irmão. Deus trabalhou nele. Então, vocês podem entender isso aí? Deus trabalhou nele 40 anos para Deus voltar ele no lugar. O apóstolo Paulo ficou mais de 14 anos esperando se tornar o Paulo. Leia a Bíblia aí, ó. Nos desertos da Arábia, se somar os tempos, vai dar quase 14 anos que ele fica em oculto. Ninguém sabia quem ele era, até o dia que ele apareceu. Mesma coisa que Deus fez com Elias, vai para o arroio de Querite, Jereim, bebe da água do arroio, esconde-se aí, até o dia que eu te disser, agora mostra-te a Israel. Aí apareceu o Elias fazendo as coisas. Estão entendendo, irmão? Deus trabalha com tempos na nossa vida. Se você não respeita isso, você fica que nem o povo de Israel. Que Moisés transicionou, Deus foi transformando ele de tempo em tempo. Moisés chega no Egito, ele liberta o povo. Amém, irmão? Mas o povo não consegue fazer a transição. Você está entendendo, irmãos? Todo mundo que está aqui, talvez com uma ou outra exceção, foi liberto já. Você não está mais na unha do capeta, como diziam os dois profetas. Tião Carreiro e Pardinho. Como diz, quem lê entende. Tião Carreiro e Pardinho tem uma música boa, para poder tocar até na igreja. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Bíblia pura. Bíblia. Pega a letra lá para você ver. É Bíblia, cara, pura. Então o que eles diziam? Quem não for filho de Deus está na linha do capeta, certo? Então, o que está acontecendo com os crentes? Presta atenção. Basta eu ter sido liberto, batizado, e basta eu congregar. O que foi que Jesus disse? Se a vossa justiça não ultrapassar isso, você não vai entrar no reino. Ó. Está pego, como diz o irmão. A minha vida está boa assim. Quem falou isso para você? O Espírito de Deus? Duvido. Aí o Moisés foi lá e soltou o povo, libertou, amém? O Moisés é um símbolo do quê? Do Deus que liberta. Aleluia, glória a Deus, estou liberto, não estou mais com o diabo, não estou bebendo, estou fumando, estou adulterando, aquela coisa toda. Estou aqui na igreja, aleluia. Mas não acabou o que Deus queria fazer, amém? Deus queria tirar eles do Egito e pôr aonde, irmãos? Em Canaã. O que aconteceu? Quando eles foram fazer a transição de um lugar para o outro, se perderam. 40 anos dando voltinha numa caminhada, que era no máximo aí 12 dias. 12 dias. 40 anos. Não souberam fazer a transição. Eles, como o velho ditado da igreja, saiu o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Eu fui liberto do mundo, fui batizado nas águas, agora estou aqui na pedra. E está cheio de caraminhola dentro da sua cabeça? Não adianta ser igual o povo do Egito.
Eu saí daquele... eu não vou mais nos botecos da vida, nas zonas de prostituição. Estou liberto disso, aleluia, glória a Deus. Mas continue caminhando, irmão, não acabou não. Não estaciona não. Você está entendendo? O povo todo pereceu no Egito, sabe por quê? A hora que começou a apertar o cinto, eles começaram a ter saudade da vida como era. Um monte de irmão saudoso. Quando ele vai falar do mundo, ele não fala como quem tem nojo. Ele fala como quem tem saudade. Aí, rapaz, você lembra lá no mundo? Mundão. Ele chora. Mas ele não chora porque saiu do mundo, ele chora porque... Aí vem, meu pai, não, meu pai. Aí vem aqueles irmãos. Você não sabe o que eu entreguei para Deus para estar aqui hoje. O quê? O que você entregou para Deus? A minha vida que eu entreguei para... Que? Você era morto. Você era um escravo de Satanás. Que coisa maravilhosa é essa que você entregou para Deus? Sabe o que você entregou para Deus para Ele comprar você? Um balde de lixo. Leia a Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos deu a vida. Você era morto. Como é que você... eu entreguei a minha vida para estar aqui hoje. Que vida? Você não entregou nada. Ninguém aqui tinha coisa nenhuma para dar. Ou tinha? Tinha um cordão de ouro da minha avó que eu estou aqui no... cara. Parece isso. Então, irmão, nós temos que continuar caminhando, transicionando, transformando a nossa mente. A gente tem que ir adiante. Porque senão as coisas de Deus nós não vamos experimentar. Quantos podem entender isso aí? Onde que está isso aí? Romanos 12, o velho Romanos 12, 1 e 2. Eu rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, irmãos, pelo amor de Deus. É isso que ele está falando. Que vocês, o quê? Entreguem, apresentem as vossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para um pouquinho, entre parênteses, as pessoas pegam esse culto racional e pensam que é um culto assim, o cara chega, parece que ele está chegando na faculdade de Direito, em Harvard. Põe a cadeira, abre um desktop e fica analisando as palavras. Culto racional é o culto que faz sentido. Sabe qual que é o culto que faz sentido? O culto que você se sacrifica. É isso que está dizendo. Culto racional não é culto mentalmente inteligível. O culto racional, o que é racional? Que faz sentido. Qual é o culto racional? É o culto onde você se entrega como um sacrifício. Não é um culto que você está aqui para entender, não. O grego agora, por favor. Eu quero ver a etimologia no grego. Latim, hebraico. Como sacrifício vivo, santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tome a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso sistema operacional. Porque senão você não vai experimentar nada de Deus. Deus tem um monte de coisa nova. Coisas novas, me perdi aquela hora, agora lembrei, obrigado, Senhor. Coisas novas, não é que Deus está inventando moda todo dia, não é isso. Quando você ouvir a palavra o novo de Deus para a sua vida, não é que Deus acordou hoje, Deus nem tem isso. E eu vou inventar um negócio, não é invencionice. São as coisas que Deus sempre teve, mas você não recebeu. Você não entendeu. Você não experimentou, amém? Por isto que a Bíblia diz em Coríntios, por exemplo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu para nenhum coração humano o que Deus tem preparado. Não é o que Deus vai preparar. Você está entendendo, irmão? Olha o verbo aqui, não é o que Deus vai preparar um dia, como alguém que vai fazer alguma coisa nova. Não, é o que Deus sempre teve preparado para aqueles que o amam. Só que nós não acessamos. Está entendendo, irmão? Quando você ouvir aqui na igreja o novo de Deus, não pense que nós estamos inventando moda, nós estamos inventando conversa nova. Não. É a mesma palavra que você não conheceu, que você não compreendeu e que você não viveu. Amém? Está dando para entender isso aí?
Você assiste a pregação 1000 vezes. Pra você não ficar na época de Moisés aqui. Nós vamos viver debaixo da lei, debaixo de comando e ordem. Mas que nós sejamos uma família que vive no relacionamento, no amor. Porque Deus é Pai. Deus, Ele já conhece. O que diz que você agora é família de Deus? Você já não reconhece mais Deus como Deus, mas reconhece Deus como Pai. Então, por favor, não fale com o Pai como se Ele fosse Deus. E nem com Deus como se Ele fosse Pai. A não ser que você seja filho. Porque tem... Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai de filho. Então você sabe. Isso seria muito complicado. E é muito complicado você ver um filho seu vindo falar com você como se você fosse Deus. Como você está entendendo? Eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero, eu preciso. Faz para mim. Estão entendendo? O que um pai espera de um diálogo com o filho? Que o filho fale com ele como se ele fosse filho e o outro pai. Nós estamos querendo falar com o nosso pai como se ele fosse Deus. Ou seja, quero comandos, quero benefícios, quero coisas, mas eu não quero relacionamento. Eu não quero aprofundar com você, pai. Eu quero o que o senhor tem para me dar. O senhor tem uma herança, né? Fiquei sabendo na igreja que você tem herança. Fiquei sabendo na igreja que essa tal da benção. Eu quero ser abençoado. A irmã Fátima falou de benção, então também quero. Eu vou pular em cima disso. Quem anda por aí querendo uma bênção, não sabe que todas as bênçãos já lhes foram dadas nas regiões celestiais. Porque para nós é recebido como herança e não como pagamento. E aí o que acontece? Vou orar tantos dias para Deus fazer alguma coisa para mim. Como é que chama isso, irmão? Trabalho e salário. Quantos estão entendendo? Você está entendendo isso aqui ou não? Vou orar tantos dias, porque depois da oração, Deus vai fazer. O que é isso? Salário. Trabalho em oração 21 dias, ou sei lá quantos dias. E aí no final... Por isso tem um monte de gente desanimada. Ele faz os tal dos propósitos com Deus e se lasca todo. Porque Deus não tem propósito, droga nenhuma que esse negócio. Sabe o propósito que você tem? Você tem que fazer um propósito com Deus. Qual? Eu quero te conhecer como meu pai. Porque ele vai dizer, meu filho, tudo isso já é seu. Por que você vem atrás de mim querendo cabrito para fazer festa? Lembra do filho pródigo, Lucas 15? Meu filho, tudo já é seu, filho. Por que você anda atrás de mim para te dar cabrito? Tem um monte de gente cabriteiro, crente cabriteiro. Olha, toda hora ele está atrás de Deus, atrás de um cabritinho, chorando. Ah, pai, você não me dá nada. Ai, meu. Aí fica que nem aqueles caras lá do Autocompadecido, né? Ah, tua promessa danada, tua promessa sem gente, fica chorando, não sei o quê. Aí ele vem dar uma oferta com aquela cara de pidão. Aí tu, ai Deus, estou dando, mas tu sabes. Quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que... Você quer de volta o que é seu? Você quer de volta o que era seu? O que era seu, irmão? Pensa. O que é que te pertencia que Deus arrancou de você porque aquilo te matava? Pense. Pense. Quantos estão entendendo? Então, queridos, veja que essas confusões acontecem. Oséias capítulo 6, conheçamos hoje é dia de conhecer a Deus, e prossigamos em conhecer a Deus, vamos embora, vamos transicionar, vamos passar de um lugar para o outro. O novo de Deus é uma coisa, não, o novo de Deus sempre foi, mas nós não aproveitamos, não conhecemos e não discernimos, ele sempre foi. Não estou entendendo? Não é nada, meu pai, agora. Não, cara, sempre esteve lá. O que é transicionar, então, irmão? O que é transformar o pensamento? É sacrificar o antigo. É meter a mão nas fotos suas, do celular, e apagar toda aquela fotaiada, aquelas músicas velhas, arquivo que não vai, joga ali, rasga as 4 rodas, joga fora. Manda tudo isso pro lixo. Abre espaço para Deus colocar coisa nova, irmão. Entendimento novo, um óleo fresco, uma coisa nova. Entre aspas, o novo. Sempre isso. Amém?
senão vai ficar com o negócio todo cheio. Deus quer fazer um download, Deus quer habilitar coisas novas, programas novos, coisas para você. Não pode, por quê? Porque sua mente é arcaica. Você está usando o Windows 93, lembra do 93, aquela tela de fósforo branco? E aí o que acontece, irmão? Como diz a palavra, muitas dessas coisas com o uso se desfazem. Lá em Colossenses Paulo diz isso. Aquela velha maneira de pensar, de fazer com o uso se destrói, com o uso, até a televisão, né? Você está vendo aí na televisão? Daqui a pouco, agora em setembro, aquelas televisão de tubo. Por quê, irmão? Porque se a telecomunicação brasileira não impusesse isso, tinha nem que ficar com a televisão de tubo até a volta de Jesus. E se pudesse levar, Jesus só vai arrebatar agora, não posso levar minha bichinha aqui, que está aqui? Essa é boa, rapaz, CCE, comecei comprando errado, está aqui comigo desde, tem uma televisão Telefunken, quem lembra da Telefunken, irmão? Essa é coisa boa. Aparelho de som da Sanyo, duplo deck, isso é coisa, não é nem a porcaria não, cara, essas coisas de plástico que tem hoje. Toca-fita e equalizador da Tojo. Ei, rapaz, isso era coisa boa. Não tem mais nada, é tudo plástico, estraga, tudo, funciona onde funciona. Enfim, irmãos, mas vai botar um Tojo no carro hoje, não tem jeito. É um entojo. É tudo, senta no carro, tá tudo no painel já, tudo moderno. A mecânica do carro, antes era tudo naquele negócio. Agora você não tem aquele aparelho, como é que chama lá naquele aparelhinho? O raster, o rastreador para liga no computador de bordo, o rastreador já fala, é tal coisa. O mecânico vai lá. Você não tem as ferramentas novas, você não consegue mexer nos carros novos. É tudo, irmão, tá indo. Tudo tá indo. E você onde você está? Lá atrás. Você está lá atrás. Quantos estão entendendo? Então eu tenho que abrir espaço na minha mente para as coisas novas de Deus. Eu tenho que ter um bom Wi-Fi, uma boa comunicação com Deus, para essa coisa descer no meu coração. Vocês estão entendendo isso aí, irmão? Muito simples. Eu tenho também, sabe o que tem que ter? Eu tenho que ter carga de bateria aqui. Que se no meio da atualização a bateria tiver com um filetinho, só desliga o seu celular e ele não vai atualizar. Sabe o que é isso? Tem que ter energia. Você vai ter que botar lenha nesse negócio aí, vai ter que ter esforço, irmão. Não é deitado, Senhor, estou aqui. Deitado eternamente. Não, cara, não vai dar. Não vai dar, não. Você vai ter que botar energia nessa coisa. E outra coisa, para fazer a atualização, vai ter que ter um tempinho. A barrinha vai lá, ele começa a mexer no programa do celular por dentro. Cada vez que você, irmão, isso aqui é verdade, é um exemplo bom, mas cada vez que você está na comunhão com Deus, Ele te traz coisas novas, Ele te fala coisas novas, Ele te aponta coisas novas, Ele fala no seu coração, Ele revela uma coisa que está acontecendo, e você... Quantos estão entendendo isso aí? Veja só, irmão, como isso é importante. Você lembra do Noé, né? O Noé, o grande Noé. Deus deu um comando para ele? Deu. Deus deu uma planta para ele construir um barco? Deu. Ele não passou mais de 100 anos construindo barco? Passou. Mais de 100 anos de trabalho, ele e a família, ele e os filhos, sem canja ferro, amém? Até o dia que ele entrou na arca, o dilúvio veio, inundou a terra, matou todo mundo, ficou quase um ano dentro da arca, até a água baixar. Mas houve um dia que a água e a arca bateu no cume do monte Ararat. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele não desceu da arca. Lê lá para você ver. E ficou lá dentro. Não desceu. A pomba já voltou, o corvo voltou, as andorinhas voltaram, eu também voltei, voltou todo mundo. Você está entendendo? Tô musical, né? Enfim. E ele não saía da arca. Como é difícil sair de um lugar que você se esforçou para construir, não é? Como é difícil abandonar uma coisa que tem a marca do seu suor, que deu calo nas suas mãos. Não, nós construímos essa igreja, nós fizemos isso, nós fundamos a Petra, nós começamos, e aí vinha as histórias do tempo de Zagaia. Lembra quando nós começamos? Lembra lá, há 10 anos atrás, não sei quantos atrás, você, nossa, era mesmo, rapaz, aquele tempo que era bom. Não, aquele tempo foi bom. O tempo melhor de Deus se chama hoje.
A Bíblia diz que o dia se chama hoje, é hoje. Porque aquilo que foi, já foi. Glória a Deus por Moisés, Noé, todo mundo, glória a Deus. Mas hoje, Moisés não vive mais. Hoje é o Espírito Santo que está em nós. Hoje eu sou o Moisés e você é o Moisés. Eu sou o Noé e você é o Noé. Você está entendendo? O Noé não saiu da arca, a água acabou, cara, não tinha mais dilúvio, mas ele não saía. Sabe por quê? Não vou deixar minha bichinha não. Trabalhei 100 anos nesse ministério aqui, ó. Eu e os meus filhos, 100 anos nesse ministério. Só Deus sabe o que nós passamos, aleluia. Aí a voz de Deus vem, abre a porta da arca e sai da arca. Sai. E constrói um altar lá fora. E aí desce o Noé. E vai fazer o altar. E a arca ficou onde, irmão? Ninguém sabe, ninguém viu. Toda hora tem um programa. Achamos a arca de Noé. Deixa. Daqui a pouco vai ter romaria para ver essa porcaria de arca. Deixa lá. Está lá no Monte Ararat. Deixa lá, não me interessa. Tem gente até hoje procurando a Arca da Aliança. Para quê? Para quê? A Arca da Aliança está dentro de mim. Uma vez até falaram que estava no Araretama. Meu Deus, falaram. Eu falei, a turma está roubando cada coisa. Vai dar maldição. Fala, eu não estou brincando não, falaram mesmo. Amado, abandona essa sua arca. Mas eu gastei a minha vida inteira construindo isso. Já deu, não tem mais dilúvio. Você vai ficar morando dentro de barco? Está entendendo, irmão? Mas eu me esforcei muito para construir essa igreja, este ministério, este logotipo. Ai, Deus, sabe, o senhor falou para mim lá no monte, esse nome. Sabe o que vale isso aqui? Nada. Sabe o que é o valor disso aqui? Nada. Isso aqui é somente um logotipo de identificação. Deus não está aqui. Deus está aqui. A Petra, ela não pode ser mais uma denominação na cidade. A Petra tem que ser uma consciência cristã. A Petra tem que ser o quê? Nos nossos corações. Uma vida de adoração, um engajamento com a missão e uma família que se relaciona. Nós temos que carregar isso. O nome Petra com esse peixinho é simplesmente uma identificação. Identificação é uma coisa, identidade é outra coisa. Isso aqui é identificação, identidade é isso aqui, ó. Você pode andar com o logotipo para baixo e para cima, mas se você não carrega isso aqui, que vem de Deus, não estão entendendo, irmão? Não adianta, é bobeira. Encontro um monte de pessoas arruinadas espiritualmente, mortas espiritualmente, abraçado no nome denominacional. Daqui eu não saio, nasci nesta igreja. Nasceu e morreu. Nasceu, se converteu, foi batizado e morreu espiritualmente ali dentro do ministério. Porque da Petra não sai nunca mais, da Assembleia não sai nunca mais, da Batista não sai nunca mais, da Quadrangular, da Metodista, sei lá da onde, porque aqui é a igreja. E Deus falando, vai embora. Esta arca aí perdeu o seu uso, acabou o tempo da arca, vamos, não tem mais água, vai, sai, faz altar, vai ter filho, solta os bichos. Ele não queria sair da arca, por quê? Nós temos dificuldades para abandonar coisas que nós damos a ela valor porque nós trabalhamos nela. Cuidado com a sua relação com o trabalho, cuidado. O trabalho prende muita gente. Porque eu passei tantos anos, que eu já fiz isso, que eu vi isso aqui começar, e daí? Daí? Você quer uma coisa que você viu começar e saiu de dentro de você e deu trabalho? Um filho. Quanto criança aí? Vem lá meu filho, minha filha. Saiu de dentro de nós. Ai que lindo, lindo. Aí chegam umas mães e uns pais que o filho está com 60 anos e não quer casar. Porque casou com a mãe, casou com o pai, casou com a avó. Passarinho de asa cortada. Irmão, deixe eles ir, porque eles nunca foram seus. Eles vieram a vida através de você.
mas eles sempre foram de Deus. Deus é o Criador e Pai de todas essas coisas, daqueles que são filhos. Vai ter uma hora que os seus filhos vão embora. Deixe ir, é preciso ir, porque senão vira doença, minha gente. Vira coisa, ó. Já viu isso aí? O cara está com 62 anos e passa todo dia na casa da mãe para tomar Todd. Ei, mãe, cheguei, mãe, ó. Vou assistir novela com você, mãe. Vale a pena ir pro inferno de novo. Para, rapaz. Coisa de Satanás, um treco desse. E aí fica infernizando. Deixa o seu filho em casa, deixa sua filha. Vai embora, vai lá, vai embora. Está grudado com a arca. Grudou com a arca. A arca funciona. Preste atenção, irmão. A arca não era uma. Preste atenção. A arca não. Eu não estou dizendo que a arca era uma coisa ruim. Não. A arca salvou você naquele tempo. Ela serviu para você naquele tempo. Hoje não serve mais. Está entendendo, irmãos? Não grude com essas coisas. Não grude. Amém? Estão entendendo isso aí? Era igual o Pedro, lembra o Pedro? Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 18, Deus chega para Pedro e fala, o Senhor Jesus fala para Pedro, Senhor, Pedro, eu te darei as chaves do reino de Deus. Você viu isso aí? O que significa as chaves do reino de Deus? É a palavra, é a pregação da palavra. Para quem você abrir, vai entrar. Quem você fechar, fecha. Então o que significa isso? Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus, Atos capítulo 2 e 3, 3 mil convertidos, 4 mil, 5 mil convertidos, um monte de gente convertida. E depois em Atos capítulo 10, ele é o primeiro a pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus. Jesus deu a comissão, deu as chaves do reino na mão do Pedro. O que o Pedro fez, irmão? Ele quebrou a chave na trinca. Você quer ver? Pregando para os judeus estava uma bênção. 3 mil batizados, 5 mil, a igreja crescendo legal. O dia que ele foi pregar para aquilo que era novo para ele, ele quebrou a chave na trinca da porta. Atos capítulo 10. O Pedro está num lugar alto, num terraço, orando, jejuando. Ele tem uma visão, ele tem um êxtase, um espiritual. Ele tem um arrebatamento de sentidos, ele vê. Ele tem uma visão espiritual. Que visão era essa? Um lençol descendo do céu, cheio de animais imundos dentro. Animais imundos da onde? Por que animal imundo? Porque na lei que Deus deu para Moisés, tinha uma lista de animal que não podia comer. Inclusive, o porquinho que nós comemos hoje, em nome de Jesus. Ei, torresmo abençoado, pode vir. Estou liberto. Deus abençoe Moisés, mas eu vou comer a leitoa. Aleluia. Quantos estão comigo aí, irmão? Isso aí. Aleluia. Aleluia. Só chamar um limãozinho. Meu Deus, é o céu. Mas antes, o judeu, animal imundo. Aí o Pedro é Deus que está na visão. Desce o lençol. O que Deus fala para Pedro? Pedro, mata e come. O que Pedro fala para Deus? Não. Tem um monte de crente, tem um monte de gente dizendo não para Deus todo dia porque ele não entende. Porque ele não atualizou. Porque ele não continuou. Porque ele não aprofundou. Ele está lá na turma do Moisés. Do pode, não pode. Do é, não é. Ai, rapaz. Você viu o ministro do louvor agora há pouco aqui? De bermuda. Ai, Satanás. Meu Deus, essa igreja é do diabo. Agora confirmou. Olha, pernas de fora, pelos. Meu Deus. Não sei se ele tem mais pelo na cara ou na perna. Aleluia. Ai, a bermuda desonra o Senhor. Ai, Deus. Veja o que Paulo diz em Colossenses a respeito disso. Não adianta pensar nessas coisas como rigor de santidade, sendo que aqui, ó, está tudo sujo. Se terno fosse sinal de santidade, todos os deputados iam para o céu. Vírgula, deixa eu continuar. Mas também andar
todo tatuado, todo esculhambado, também não é sinal que você é liberto de droga nenhuma. Tanto a gravatinha quanto o chinelo podem representar a mesma religiosidade. E tem um monte de gente andando por aí que vê, por exemplo, os irmãos da Batista, escute o que eu estou falando, irmãos da Batista, irmãos da Assembleia de Deus mais tradicional, que os caras andam de terno e coisa e tal, e eles chamam eles de quê? Religiosos. Isso aí não tem nada a ver com religiosidade. Nada. A maneira da pessoa vestir não fala do seu interior, de como ela vive. Você pode estar aqui todo cheio de tatuado, que nem um gibi. Que Deus é muito louco. E está num pecado, não entendeu droga nenhuma e está tudo errado. Então, irmão, escute, não se movimente por isto. Amém? Não se movimente com os seus olhos da carne, vendo essas coisas. É lógico, né, irmãos? E para tudo tem um limite de bom senso, amém? Não vai aparecer aqui cantando de cueca, amanhã que não te arrebenta. Não é isso, não é nada disso. Amém, irmãos? Não é isso. Mas tem gente que se movimenta assim. Aqueles turma lá é um bando de quadrado. A Assembleia de Deus não sei o quê, a Batista não sei o quê, a Metodista. Não, cara, esses caras são de Deus, rapaz. Jesus está salvando gente lá, batizando com o Espírito. Para. Você segue o seu caminho. Deixa Deus trabalhar lá onde Ele está trabalhando. Eles são seus irmãos. Não cruza as coisas, amém? Se Deus chamou você para estar aqui na Petra hoje, sei lá de onde é que você veio, assim como eu também vim de um outro lugar, eu não vou ficar aqui usando o púlpito para ficar falando mal da Igreja Evangélica Quadrangular. Eu casei lá, fui batizado lá, tenho irmãos lá, aprendi um monte de coisa de Deus lá. Eu não vou ficar aqui usando o púlpito da igreja, que agora nós estamos pintando parede de preto, e achando que os irmãos da igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra, amém, irmãos? E também, por favor, agora uma palavra pastoral para você. Não quero essas conversas aqui dentro. Porque isso aí não é de Deus. Eles são nossos irmãos. Deus está salvando gente da Universal, meu chapa. Eu não aceito, o problema é seu. Eu conheço gente, meu chapa. Mas o líder, isso aí não é. Irmão, isso não é da nossa alçada. Você, sabe o que está escrito na Bíblia? Você vai e prega o reino de Deus. Deixa que Deus vai tratar com essa rapaziada aí, irmão. Deus, Ele vai pegar quem Ele tem que pegar, mas é Ele que vai pegar. Não se preocupe com essas coisas. Vai lá na Assembleia de Deus, abraça. Eu vivo pregando na Assembleia de Deus, vivo. Eu amo aquela pessoa lá, cara, é muito gostoso na Assembleia de Deus. Aqui a gente vai pregando aquele silêncio, né? Lá vai fazer, boa noite, irmão. Deixa o menino rodar. Rapaz. É mistério. Você já fica, eu dei boa noite, o nego já sai. Deixa, cara, mano. Eu não vou me meter com isso. Às vezes quando eu estou meio triste, eu vou lá pregar na Assembleia. Irmãos, Deus abençoe. Queridos, eu amo vocês da Assembleia de Deus. Eu amo todo mundo. A turma que não gosta de mim é o problema dele. Eu amo todo mundo. Eu amo todo mundo. Diante de Deus. Amém? Não tem nada a ver. Mas se Deus disse para mim um dia sair de onde eu estava, não foi para me tornar um crítico de onde eu estive. Foi para promover para Deus e para a glória de Deus algo novo para um monte de gente que chegaria, que é você. Só isso, ponto. Amém? Nós estamos indo, nós estamos evoluindo, nós estamos transicionando para um monte de coisa. Glória a Deus por isso. Esse é propósito de Deus. Quando que começou agora, 7 anos atrás? Não. Uma pessoa falou uma vez na DSA, não lembro disso aí. Quem que é o fundador da sua igreja? Aí responderam cada coisa no dia. Andar com décima época, irmão, era complicado. Ele botava a gente em cada fria. Mas, tá vendo? Ainda por cima responde o pastor, que coisa feia. Essa foi eu, irmão. Não era aventureira, mas bati em cada porta. Irmão, se eu conto, você sai. Mas não vou contar para você. Então, olha só. Mas veja. Quem é o fundador dessa igreja aqui? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.
Escute. Quem é o fundador da Petra? Responda corretamente, por favor. Jesus Cristo. Quantos anos tem a sua igreja? 2000. Nós estamos numa continuidade daquilo que Deus começou a fazer há 2000 anos atrás. Ninguém inventou a roda aqui não. Meu irmão, nós não somos a última bolacha do pacote de coisa nenhuma. Nós temos irmãos, a igreja tem 2000 anos, o Espírito Santo caiu em Atos capítulo 2, o Espírito Santo não caiu agora aqui não. Amém? Para que a gente tenha um coração, sabe o que, irmão? Humilde. No lugar certo. A igreja não é, a Petra não é a melhor igreja de nada. Ela é somente mais uma extensão da misericórdia e do amor de Deus para atrair mais algumas pessoas que Ele quer salvar. É só isso. Porque quando você foi criado, lembre, lá no Jardim do Éden, quando você foi formado, o comando de Deus era qual, irmão? Sujeitar, dominar. Lembra? Sujeitar a terra, dominar. E o que é isso, sujeitar e dominar? Governar. O primeiro, escute isso, o primeiro comando de Deus, o primeiro, lá na Bíblia, Gênesis 1. O primeiro comando de Deus, quando Ele nos criou, é para nós governarmos a terra que Ele fez. Para nós. Mas aí veio a queda, Gênesis 3, o homem caiu, o homem pecou. E aí Deus fez o quê? Deus criou a salvação. Deus nos habilitou, Deus criou, Ele proveu a salvação. Para que serve a salvação? A salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é uma porta de retorno ao que você foi criado um dia. A salvação te devolve ao projeto original de Deus. Nós somos salvos para sairmos da garra do pecado maligno do mundo e voltarmos a ser o quê? Filhos de Deus, como Adão e Eva antes de pecar eram. Amém, irmão? Então, para que nós somos salvos? Por quê? Para voltarmos ao comando primário. Qual é o comando primário? Governar essa terra. O que é governar, irmão? Não é sair mandando em todo mundo, não. Governar é manifestar o caráter do nosso Pai. É mostrar, está em Romanos 8. Toda a criação geme, ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Para que eu sou salvo? Não é para ficar aqui batendo palma só. Eu sou salvo para governar nesse mundo. Governar não é sair mandando, crise de coisa. Governar é manifestar a Deus em todas as minhas relações. As pessoas vê Deus na minha casa, as pessoas vê Deus em mim, as pessoas vê Deus em como eu trato, as pessoas vê Deus através da minha vida. Isso é governo. É governar esse mundo. Está na oração do Pai Nosso, está em todo lugar. Só que se você não abrir espaço, se você não conectar o cabo na energia, se você não abrir a banda para você receber o download de Deus, os comandos de Deus, você vai travar. Você vai ser um celular velho. Você vê aquele celular que já não está dando mais? Quantos tem esse celular? Aquele celular que você abre ele, quando você comprou ele era tão rápido, lembra, irmão? Você muda de telaça. 2 meses. Eita! Você aperta o botão, vai tomar banho, volta, ele está mudando de tela ainda. Já era. Sabe uma coisa que trava muito o celular? Celular sem capacidade de atualizar, e ele atualiza, começa a travar o sistema. Isso acontece muito com o Apple. Deus colocou um sistema operacional em você. Sabe como é que chama isso aí? O Evangelho. O Evangelho é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? Uma maneira de fazer tudo. De realizar tudo. Sabe qual que são os aplicativos? Sabe o aplicativo do celular? Aplicativo? Sabe, né? Isso faz isso daqui, calculadora. É que? WhatsApp. Sabe o que é isso na Bíblia? Os dons. Cada dom espiritual é um aplicativo. É como se abrir o seu celular, coloca lá aplicativo de cura. São os dons.
E isso Deus tem tudo para nós. E isso Deus tudo conquistou na cruz do Calvário. E a gente não atualiza. A gente naquela mente velha, naquela maneira de pensar antiga, dizendo não para Deus, não, não aceito isso, eu não entendo. Tudo que eu não entendo, eu não aceito. E Deus fala, Pedro, mata e come, Pedro. Eu que estou falando. Não, não vou fazer não, cara. Isso aí eu vi na Bíblia que está errado. Aí Deus tem que pegar um Cornélio, que nem crente era, dar 2 caras lá na porta do Pedro para pegar Pedro e levar na casa dele, para ele pregar. Aí Pedro chega lá, só tem gentio, Pedrão. Começa a pregar o quê? Batismo, arrependimento de pecado. Leia lá. No meio da pregação de Pedro, leia lá. Enquanto Pedro pregava, sabe o que o Espírito Santo fez? Ele entrou na frente do Pedro e falou, cara, você está falando muito, Pedro. Encheu todo mundo, batizou todo mundo com o Espírito Santo. Leia para você ver. O Pedro estava loucubrando, irmão. O Pedro estava colocando coisa que não era. O Pedro. Deus deu a chave na mão dele e ele não atualizava, ele não transicionava, ele não desenvolvia. Atos capítulo 2, o apóstolo Paulo tem que brigar com ele, irmão. Leia para você ver. Por quê? O apóstolo Paulo falou, Pedro, quero falar uma coisa para você, meu irmão querido. Quando você está lá em Jerusalém, você anda como judeu. E quando você está com um gentil, você anda como... Você é o que, afinal? Você é 2 caras, mano. Você não decide. Já foi decidido que em Cristo ninguém precisa circuncidar, ninguém precisa ser judeu, você é cristão. Não tem esse negócio de passar pelo judaísmo. Mas o Pedro ainda estava, sabe, bem bambeando. O Pedro estava relutando em atualizar, irmão. Relutando em mergulhar mais fundo e entender as coisas que Deus está fazendo hoje. Hoje. Irmãos, preste atenção e eu vou encerrar aqui. A Bíblia é um livro que foi fechado há 2000 anos, certo? Aproximadamente. Está fechado. 66 livros, amém? Ninguém aqui vai escrever Atos capítulo 25, 27, não. Ninguém vai. Ninguém aqui vai inventar a roda, um outro evangelho, está escrito. Nenhum profeta vai profetizar para escrever um livro e colocar no Antigo Testamento, nem no Novo. Mas é categórico em Efésios capítulo 4, que existe 5 ministérios, até que todos cheguem à unidade, à perfeita varonilidade e ao dom de Cristo. Eu não vejo isso na igreja. Então os 5 ministérios estão em ação. Mas, quando você ouve, não soa bem aos ouvidos. Por que não soa bem? Porque tem foto antiga nesse negócio, tem que apagar. Tem que apagar. Esse dia estava um cara na internet falando mal de paternidade, que é paternidade do Satanás, que é o pessoal querendo obedecer os outros. Eu coloquei embaixo, rapaz, tudo que você falou está certo. Aí os irmãos falaram, nossa, você está concordando com ele? Eu concordo. Ele fez toda a defesa dele em cima do que é errado. Então ele está certo. Não discordo do teólogo que estava lá falando contra a questão de paternidade espiritual. Não discordo, ele está totalmente certo. Por quê? Porque ele construiu a tese em cima do erro que ele viu, e não do original. E não do verdadeiro. Que paternidade não é domínio de pessoa, não é um novo nome que nós inventamos, não é uma nova doutrina, não é novo nada, está na Bíblia há 2000 anos. Só que eu não enxergo. Não enxergo. As pessoas não conseguem explicar por que não tem mais profetas, mestres e apóstolos. Só tem pastores e evangelistas. Por que onde que estão os versículos, irmão? Para falar isso. Não, mas veja que em 1900... Não, eu quero o versículo. Eu quero o término. Não me venha com enredos, não, porque não. Onde que eu vou colocar o profeta Ágabo? Em Atos. Atos não é Antigo Testamento. Uns eram os profetas do Antigo Testamento. Eles têm toda uma característica, todo um papel. Eles estavam dentro do tempo, dentro de uma função. Não se mexe nisso. Os profetas do Novo Testamento não tem nada a ver com aqueles, não são eles. Eles já foram, eles cumpriram o tempo, eles estão na Escritura e nisso não se mexe. Entendeu, irmão?
Agora, os profetas do Novo Testamento, eles são pessoas que se movem no dom da profecia. Está escrito aí, irmão. Foi o Paulo que escreveu, não foi o Moisés que escreveu, não. Não foi o Abraão que escreveu. Está lá, o profeta Ágabo em ação, em Atos Apóstolos. Atos capítulo 13, Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Quem são essas pessoas? Priscila, Áquila, Barnabé e até mesmo Lucas são chamados em Atos de apóstolos. O problema é que as pessoas veem esses malucos que estão na televisão e botam tudo dentro do saco de gato e todo mundo agora não presta. Ele ouve a palavra apóstolo, rapaz, vai escrever a Bíblia agora, vai escrever a Bíblia. Não, cara, não tem nada a ver. Os apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos que vão sentar nos 12 tronos, é uma classe única, que não se mexe e ponto, acabou. Os apóstolos que existem hoje não são estes, e nem devem querer ser, porque esses aqui foram escolhidos a dedo por Jesus para uma função dentro de um tempo. Nós temos que ir além, nós temos que transicionar. Quem são esses apóstolos? Sabe o que significa a palavra apóstolo? Enviado. Sabe o que é um apóstolo? É um missionário. Todo missionário está dentro do dom apostólico, porque ele está indo levar o evangelho, fundamentar, começar novas igrejas em lugares onde o evangelho... É simplesmente isso. Não é dono de igreja. Não, agora ele mudou de nome. Não mudou nada. Não adianta colocar ali uma placa, ministério apostólico, ou colocar AP. As pessoas ficaram chamando disso daqui. Não adianta, se isso não é uma essência de uma função dentro de mim. Assim como não adianta, eu conheço um monte de gente nas igrejas. O que mais tem na igreja hoje é o quê? Nas igrejas, pastor, todo mundo é pastor. A grande maioria dos pastores que existem não são pastores, eles só são de nome, mas não são de ofício. Eles não entendem o que é o pastorado. Ele acha que pastor é o quê? É o pregador dominical. Todo mundo que prega, você vê, senta na igreja, você bate o olho, quem que é o pastor? É aquele cara que está falando. Quem falou? Não é assim, na escritura não é assim. Pastores são cuidadores, eles andam no meio do rebanho. Um pastor original, mesmo de fábrica do Senhor, ele não precisa ser um pregador, mas com certeza ele tem um dom e uma graça para apacentar, abraçar. Você é aquele irmão, você está tribuladão, você senta do lado dele, dá um abraço, você parece que é um cobertor, cara. Tiago, ele nem precisa falar muita coisa. É o dom, é a graça, isso que está em Efésios, irmão. Não estou falando da minha cabeça, não. E não adianta mandar livro, mandar compêndio teológico, os caras não conseguem explicar por que está lá. E não conseguem tirar de lá. E aí fica fazendo volta. Por quê? Por causa dos maus exemplos. Quantos estão entendendo, irmão? Por causa de pessoas que andam por aí fazendo coisa errada. Você não deixou de ir em médico, porque tem médico estuprando mulher. Ou deixou? Deixou, irmã? Nem todo mundo é Roger Abdelmaci, certo? Você não deixou de ir no dentista, porque um dia um dentista fez uma bobagem no canal do seu dente. Deixou? Não. Porque um dia tinha rato no supermercado, você nunca mais vai entrar no supermercado? Não. Então nenhum dos dons do Espírito estão agora para descaracterizar o outro, ser o outro. Não, cara, os profetas da Bíblia são aqueles, não tem mais, daqueles lá não tem mais. Ponto. Hoje é o dom da profecia, é outra coisa. Ninguém vai escrever Bíblia aqui não. Quantos podem entender, irmão? Assim como Deus tem levantado pastores no meio do povo, que não estão pregando aqui todo domingo. Quantos pastores tem na igreja? Que eu nem sei mais, Lúcio, quantos estão? Os pastores que foram consagrados, quantos são? Aqui que estão aqui ainda. Contando mulher, todo mundo, quantos são? Só de pastor. 5, 6 pastores. Você está vendo eles pregar aqui todo domingo? Não. Mas eles estão onde? Estão no lugar certo, no meio de vocês. Trabalhando aqui, conversando aqui, aconselhando ali, pronto. Amém, irmãos? Fique de pé.